Olá, pessoal do Psicocast. Agora chegou a minha vez de entrevistar o Rafael. Eu tava dizendo pra ele que eu tenho muitas curiosidades sobre essa vida de podcaster. Eu que sou agora novata nesse ramo, então eu tenho algumas coisas pra perguntar pra ele. Então, primeira coisa, Rafael Cerqueira. Tem até uma cidade com o seu nome, certo? Tem Cerqueira César. A gente é imperador lá. Muito bem. Você se inspirou em algum outro podcast pra criar o Psicocast? Eu comecei ouvindo o SciCast por influência de um amigo, era algo que me ajudava um pouquinho nos estudos de história, algo que eu gostava mesmo de fazer. E quando eu fui ouvindo o SciCast, aí eu comecei a ouvir alguns outros, veio na minha cabeça, nossa, eu vou procurar um de psicologia, porque é certeza que tem e vai ser muito legal. E não tinha. Tanto que no começo, quando eu vi que não tinha e pensei em fazer meu próprio podcast, eu fui pedir ajuda para esses primeiros podcasts que eu ouvia. Então eu mandei e-mail pro SciCast, mandei e-mail pro Nerdcast, pro Café Brasil, e só um me respondeu, assim, direito, né? Todos os outros, ou não responder, não, eu falo com todo prazer, foi o... Eu falo com tranquilidade que o Luciano Pires do Café Brasil, que era, tipo, é um podcast premiado, é muito bem visto pelas pessoas, ele me respondeu, ele me recebeu no escritório dele, ele me ensinou muita coisa, ele é o editor dele, e me ajudou muito. Os outros, teve uns que ajudaram de uma forma bem porca e uns que nem responderam, aí fica no mito, né, das pessoas. Aí. Tá certo. Reforço ou extinção? E agora vamos pro quadro Reforço ou Extinção. Código de ética no primeiro semestre de psicologia. Eu acho que código de ética ele tinha que vir no vestibular. Antes, você já tinha que estar lendo o código de ética. Totalmente reforço, porque hoje, mesmo com profissionais de psicologia formados, atuando, todos têm falhas técnicas, falhas éticas, e não é só por não ler o código de ética, é por não saber interpretar, né? Ler uma coisa lá e coloca na cabeça dele o que ele quer. Os profissionais, eles não têm a manha, sabe, de pegar o telefone e ligar no CRP da região que ele mora e fazer perguntas tão simples que às vezes eles estão cansados de responder. E o profissional, ele não liga, a gente não tem esse hábito, sabe? O código de ética, pelo menos quando eu fiz a minha formação, foi algo muito... Vamos ler ele inteiro. Ficou alguma dúvida? Não, né? Leiam mais vezes. Então, totalmente reforço o código de ética no primeiro semestre. Agora, mais uma pergunta sobre o Psicocast. Você sendo formado já em psicologia, né? E sendo dono desse podcast, que não é só um podcast, né? Tem o website, tem a revista... O que mais tem que eu não sei? A gente vai fazer camisetas também, vai ter canecas, a gente tá pensando em lançar uma marca de cachorro, Psicocast também, mas por enquanto é isso. Você considera que você trabalha na área de psicologia? Com certeza, porque por diversos aspectos, né? Acho que só da gente ser divulgador de psicologia, nós já trabalhamos com psicologia, né? Nós não somos só divulgadores de conhecimento, ou a gente não está fazendo só um entretenimento. Eu acho que nós estamos fazendo um favor, não só para o entretenimento com conhecimento das pessoas, né? Que baixam o podcast, assistem os vídeos, quanto nós também estamos fazendo uma psicoeducação das pessoas. E isso, para mim, é trabalhar com psicologia. Sem contar que muitos temas... As pessoas, elas mandam um feedback porque elas se envolvem ou mexe com elas de alguma forma, né? Vira e mexe, a gente recebe e-mails assim que emociona bastante a equipe, porque a pessoa, ela estava pesquisando sobre esquizofrenia, aí ela achou nosso podcast sobre esquizofrenia. Ela estava pesquisando sobre bullying e ela vai achar um podcast nosso e se identifica com nossas questões. Então eu acho... muito bonito isso. E a gente, sim, está trabalhando com psicologia. A gente está lidando... Nós estamos estudando o comportamento humano e lidando com o ser humano, promovendo saúde. Para mim, isso é psicologia. Muito legal. Reinventando a psicologia. Isso é uma coisa que a gente vê muito hoje no mercado, que é você não seguir a sua profissão de uma forma tradicional, mas você fazer uma mescla entre a sua profissão e outras, como, por exemplo, o que a gente está vendo hoje, né? O audiovisual, o jornalismo, a própria carreira de youtuber, né? Que é uma carreira, se é que a gente pode chamar, mesclada com a da psicologia. Muito interessante. Figura, fundo. Vamos agora para o quadro Figura e Fundo, onde a gente fala sobre algum tema e o nosso convidado tem que dissertar sobre esse tema, certo? O tema de hoje é Psicocast. Olá, banca. Eu preciso dissertar. O Psicocast, ele mudou bastante a minha vida. Quando
quando eu comecei a pensar em fazer o Psicocast, eu estava em processo terapêutico. Eu acho que o processo terapêutico ele ajudou bastante o nascimento dessa ideia, né, de amadurecer, querer divulgar psicologia. Eu sempre fui uma pessoa muito cida, sabe? Muito aparecida. Então, eu quando era criança, eu queria ser cantor, ator. Eu sempre tive facilidade em falar em público. E quando eu comecei a estudar psicologia e eu vi que aquela era a minha paixão, eu pensei, tudo a ver, né? A gente fazer um podcast, que é algo que é legal. E montar isso, né? E você falou assim, né? Você que é dono do Psicocast. Eu não me considero dono, eu acho que eu sou mais um coordenador. Eu dei start, eu dou meu sangue pra isso, só que todo mundo faz um pedacinho, sabe? Tá fazendo... É um pouquinho dono disso, né? As pessoas, elas têm o Psicocast tá indo muito além do que sou eu, do que é a gente, né? Todo mundo tá fazendo um pouquinho e isso me deixa muito feliz. Mais feliz ainda de encontrar pessoas e poder ter momentos com elas, né? Eu vou dar, assim, um exemplo. Essa série de entrevistas que a gente faz, nossa, isso pra mim é muito prazeroso. É algo que eu me divirto, que eu vou depois embora pra casa e eu vou muito feliz, né? A última série também de entrevistas que a gente fez foi a mesma coisa. Eu saí de lá e eu fui pra casa, parecia que eu tinha brincado um dia inteiro, que eu tinha ganhado um presente, sabe? A mesma coisa os podcasts. A gente ri, a gente se diverte, aí eu faço a edição, aí eu ouço o que a pessoa falou, né? Teve o primeiro podcast que você participou, você depois falou assim, eu acho que eu falei demais. E eu editando aquilo e nossa, que legal, ela achando que falou demais, eu achando que... E eu quero que todo mundo fale muito. Eu nunca acho que alguém falou demais. Então, essa experiência, o Psicocast pra mim é minha vida. Se eu fosse um pouquinho mais humano, eu chorava. Já enganchando tanto que você está dizendo, quanto tempo você gasta por semana se dedicando ao Psicocast? Uau, agora vem a decepção da minha vida, porque eu levo muito tempo, se pensar por gravação, toda semana a gente grava pelo menos então é pelo menos 2h30, porque por mais que um podcast a gente separe 2 horas, eu vou meia hora antes, porque o meu computador ele não favorece, então eu vou lá, já ligo o programa que vai gravar, dou uma lida na pauta, a edição do podcast leva em torno de 3 a 4, 5 horas da semana. Quando a gente tem os vídeos, né? Cada vídeo eu levo em média 40 minutos para editar, mais 1 hora para renderizar. Então, se a gente faz 4 vídeos na semana, você faz 4 vezes 4, 16, né? Mais 5 horas de edição de podcast, 21. E eu tenho quase um trabalho formal com o Psicocast, né? 40 horas semanais aí, se for. Quanto mais a gente vai produzindo. Eu nunca acho que eu paro de trabalhar com o Psicocast, porque todo dia a gente tá publicando alguma coisa, todo dia tá compartilhando, todo dia eu tenho a preocupação, digamos assim, eu tô fazendo alguma coisa pra isso. Então, pra mim é ininterrupto, né? Acho que o único dia que eu faço menos isso é domingo. E mesmo assim, às vezes domingo eu tô pensando, nossa, que dia que a gente grava na semana, como que eu vou organizar a minha agenda. E é um trabalho ininterrupto que não me incomoda, cansa, mas não me incomoda, eu gosto bastante. Eu devia gostar menos pra poder delegar mais, né? Mas eu sou um imbecil às vezes. Recalque ou transferência? Então eu vou te fazer uma pergunta e você vai te falar se você recalca, ou seja, quer esquecer isso, não quer mais falar disso, ou se você transfere, passa adiante, é uma coisa interessante de ser feita. Os órgãos da psicologia, o CRP e o CFP, você recalca ou você transfere o fato deles terem um posicionamento político? Eles terem um posicionamento político, eu transfiro, eu não sou contra não, porque... Isso é algo que a maioria dos psicólogos reclamam. Eles veem o CRP e o CFP com um defeito. Eles têm um posicionamento político e isso é um defeito. Eu não acho que é um defeito, porque hoje... Assim, quem é mais esclarecido, quem para pra pensar em algumas questões, sabem que não é exatamente um posicionamento político. Na verdade, eles estão tratando de questões de saúde mental. E no Brasil, isso parece posicionamento político. Então, por exemplo, quando a gente fala do sofrimento das mulheres em relação ao aborto, parece que nós estamos tendo um posicionamento político esquerdista, sabe, de esquerda. Então, se a gente pensar dessa forma, eu sou a favor dessas manifestações do CFP. Eu não sou a favor que, sei lá, ele tenha um partido, né? Então, é importante que ele se posicione em algumas questões. E, infelizmente, essas questões, elas envolvem política hoje em dia. Mas, mesmo sendo assim, a gente não deve parar de discutir, né, legalização ou não do aborto, de drogas, questões de saúde mental, feminismo. Quando teve a questão do golpe, né?
que o CRP e o CFP, eles tentavam falar sobre, mas eles acabavam que se posicionavam. Eu acho importante também, a gente não é isento, a gente não é neutro, sabe? Não podemos apoiar um partido, mas sim temos que ter posicionamentos sociopolíticos. Então, totalmente transferência. Muito bom. Associação livre. E agora vamos para o quadro que eu mais gosto, que é o quadro Associação Livre. É o meu preferido. Então estamos aí em consonância. Eu vou falar algumas palavras e você vai dizer a primeira coisa que vem à sua cabeça quando eu falo elas. Ai, merda. Primeira palavra, molejo. Samba rock do molejão. Carla Pérez. Ah, não gostava, era mais as Sheilas. Carla pode ter saído. Gretchen. A Gretchen, ela é dinossauro. Tiaguinho. Não, odeio, não gosto. E pra terminar, equipe Psicocast. Amor da minha vida. É de verdade, amor da minha vida. Eu gosto muito de vocês, gente. Muito obrigado, Rafael. Uma excelente experiência compartilhar esse conhecimento aqui com todos nós. Ah, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ser entrevistado no canal que eu edito. Assim você pode editar o que você quiser, cortar... Eu posso manipular a minha resposta. Eu posso, tipo assim, eu mesmo me dublar. Se eu achar que eu não tive uma boa dicção. Pode inverter os papéis, como se você estivesse me entrevistando ao invés de ser entrevistado.